Eu cumprimento a todos os senhores senadores, deputados, representantes da sociedade civil presentes, os nossos colegas que aqui estão, especialmente o nosso presidente, o senador Paulo Paim, e trago aqui também o abraço do padre Pedro Estepian, presidente do Movimento Pro Vida, que me incumbiu de representá-lo nessa tarde. Eu sou advogado do escritório Alonso Advogados há 42 anos e, por questões de foro íntimo, em 2012, eu me vi na obrigação, no dever, de fazer o enfrentamento da Lei 12.318/2010, que ora se pleiteia a sua revogação. Eu tinha a notícia de que eu poderia falar 20 minutos, então eu preparei um estudo que era sobre a inconstitucionalidade da Lei 12.318, mas, em face do tempo ser cortado pela metade, eu vou evitar de falar tudo aquilo que nós preparamos. Eu quero dizer o seguinte... Só para salientar que foram para todos ao mesmo tempo, tá? Isso, 10 não, mais sem... 2 minutinhos. Não, estou finalizar. falando que eu recebi essa informação... É o tempo bem mesmo, antes. desculpa. Muito bem. Eu quero iniciar aqui fazendo algumas afirmações das pessoas que estiveram ou estavam presentes lá em 2010, quando a lei foi sancionada. E eu faço isso por uma razão muito simples. Dia 25, agora, último de maio, assistindo à TV Senado, e ali havia na Comissão de Direitos Humanos uma audiência, e o deputado Paulo Paim, ele fez uma sugestão ao senador Girão, o deputado Girão, de que se fizesse uma audiência... Girão, deputado, senador... Estou confundindo aqui, né? Então, que fizesse uma audiência ampla em que pudesse ser discutido e que trouxesse aqueles que estiveram presentes lá quando foi feita a lei. Muito bem, como eles não estão aqui presentes, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas afirmações aqui do que eles falaram naquele tempo, e eu quero pedir aos senhores que considerem o seguinte: quando eu falo pedófilos, eu não estou falando para qualquer pessoa aqui dentro, eu estou falando para, de modo geral, o pedófilo. Então, muito bem, quando existe, no caso aí, um problema de manipulação de um pai ou a mãe com o filho, e por essa razão qualquer criam lá um desentendimento, eu entendo que a lei de alienação parental não serve para isso. Então, vai lá se socorrer do ECA, vai lá se socorrer do Código Civil, ou mesmo numa audiência de conciliação, e eu tenho feito muitas nesse sentido, é resolvido o problema sem maiores dificuldades. Mas o problema maior que surge em relação a essa lei é que essa lei ela foi feita especificamente para defender os pedófilos. Essa lei ela foi feita especificamente para blindar a pedofilia intrafamiliar. E eu quero dizer a vocês o que é que disse a deputada federal Maria do Rosário, e que essa fala dela encontra-se registrada na ata que houve no dia 1º de 10 de 2009, e eu gostaria de ler para vocês. Assim ela se expressa: não se deseja uma iniciativa incentivada de ação de caráter penal contra aquele que tem a responsabilidade do cuidado mais direto, mesmo que esteja praticando algo que deva ser considerado como violência. Devemos analisar isso com a delicadeza de quem quer preservar laços e ampliá-los. Ainda continua ela dizendo: não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que esse veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, diz ela, se nós trabalhamos nisso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não ao caso, imaginem essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui, todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar os vínculos. Então, ela está sendo bem clara aqui quando ela fala sobre isso.
E ela está dizendo que esta lei aqui, ela é realmente para a pedofilia, para proteger a pedofilia e manter os vínculos familiares. Que o pedófilo não deve ser afastado de casa, que a criança não deve ser afastada do pedófilo e assim por diante. Bom, como isto não bastasse, a ex-desembargadora, a doutora Maria Berenice Dias, ela disse lá na justificação da lei que essa lei ela foi feita tomando por base a teoria de Richard Alan Gardner. Eu sei que todo mundo aqui está cansado de ouvir de falar desse Gardner, mas infelizmente ele está no meio do caminho e eu não tenho outro meio de citar, senão falar o nome dele. Mas então ela escreve, olha só, lá na justificação ela defende a lei da alienação parental, ela defende o que Gardner fala, que Gardner era um pedófilo e ele defendia a pedofilia, tanto assim que nos Estados Unidos, esse homem, ele fez mais de 400 laudos protegendo pedófilos e ainda, quando foi em 2003, ele, estando em encalço dele, a polícia lá dos Estados Unidos para prendê-lo, ele se matou. E a semana passada alguém lá me mandou lá para mim lá um e-mail querendo me dizer que aquele Gardner que morreu em 2003 não é esse que eu falo, mas é outro. Mas não tem nada. Eu tinha conseguido já bem há muito tempo o obituário do Gardner. E o Gardner que morreu suicidou-se em 2003, em maio de 2003. É esse pedófilo mesmo que defende a pedofilia. Pois bem, mas eu quero falar o que a desembargadora Maria Berenice Dias, ela diz, logo em seguida a promulgação da lei, ou mesmo próximo, porque a lei foi promulgada em agosto de 2010, e em 2010 ela escreve um livro que chama-se Incesto e o Mito da Família Feliz. E na página 171 do livro de Incesto e Alienação Parental, realidades que a Justiça insiste em não ver, coordenado por Maria Berenice Dias, 2010, ela diz assim, mas há uma consequência ainda pior, a possibilidade de identificar como falsa denúncia o que pode ser uma verdade. Nos processos que envolvem abuso sexual, a alegação de que se trata de alienação parental tornou-se argumento da defesa invocada como excludente de criminalidade. O abusador é absolvido e os episódios incestuosos persistem. E não foi somente isto. Passado 8 anos, no dia 8 de abril de 2018, a Rede Globo levou ao ar num programa fantástico um trabalho sobre alienação parental, e ela foi ali entrevistada. E ela, então, diz assim, está ali para todo mundo ver, só puxar lá no YouTube que vai encontrar. Os peritos, na maioria deles, não têm o conhecimento suficiente deles para distinguir se a criança que é ouvida foi abusada ou não foi abusada. E isto é muito grave. Naquela mesma oportunidade, o desembargador Dr. José Antônio Daltué César, do Rio Grande do Sul, presidente da Abraminge, Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, declarou que os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isto. O sistema da justiça, a mesma coisa. E eu poderia falar mais, poderia falar sobre o Regis de Oliveira, com quem nós tentamos falar com ele antes de poder estar fazendo citações que pudessem machucá-lo, mas eu não consegui e ele não permitiu ou não quis falar comigo. Então, vocês podem observar por aí, já aqui nessas duas falas que estavam lá, em 2010 e 2018, a mesma fala, que não há nenhuma segurança em se afirmar que uma criança e a alienação é por qualquer um outro motivo e porque não se sabe aqui os nossos psicólogos descobrir se é alienação parental ou se é outra coisa ou se é abuso sexual.
Muito bem. Eu disse o seguinte, o Dr. Regis de Oliveira, ele disse uma coisa importante, que ele não sabe em que contexto ele assinou esse decreto-lei. Ele não sabe por que razão ele disse aquilo. Ele disse que jamais ouviu falar de Gardner. E ele diz assim, isso não é um problema legal. É problema do pai canalha que está se utilizando da lei. Se houver alguém utilizando da lei para manipular o juiz, bem, o juiz que fique esperto. Muito bem, eu trouxe sim aqui um trabalho todo sobre a inconstitucionalidade dessa lei. E que, infelizmente, por falta de tempo, eu não vou poder passar para vocês, mas eu quero entregar isso à nossa senadora Leila, para que ela tome conhecimento e veja, inclusive com as citações todas aqui baseadas na qual eu lastrei a minha fala. E eu quero dizer aos senhores o seguinte, que eu sou contra a lei da alienação parental. Mais um minuto. E eu queria concluir dizendo apenas o seguinte. Eu vou para o final da minha fala e aí os senhores poderão ficar tranquilos. Está difícil de achar aqui, mas encontrei. Veja bem, eu sou um advogado, eu sou pai, eu sou avô, e eu estou falando aquilo que eu senti na pele, porque eu tive que defender a minha neta, que foi vítima de abuso sexual. E para defendê-la, eu demorei todos esses anos, porque até agora o processo não encerrou. Apesar de que, em 26 de julho de 2017, eu consegui do Tribunal de Justiça de São Paulo um acórdão que me garantiu que eu permaneça com a minha neta e que ela não é obrigada a ver o pai, a se encontrar com o pai, e eu não sou obrigado a pagar multa nenhuma. Permita-me apenas mais 5 segundos. Nosso Estado é omisso e o sangue dos inocentes de todo o país clama nessa hora pela revogação da lei da alienação parental. Nenhum país tem a alienação parental como lei. Nosso país não pode ser exceção. A responsabilidade parental consagrada na Constituição Federal, artigo 226, parágrafos 7 e 8, deve ser regulamentada por lei nessa casa, pois não são os pais que se tornam agressores, mas sim os agressores que se reproduzem e se tornam pais. E de cada 10 crianças que hoje é abusada, foi apurada na CPI dos maus-tratos infantis, que amanhã, das 10 crianças, 7 delas farão com os seus filhos o mesmo que fizeram com elas, transferindo para eles a sua dor. Por fim, nobres senhores aqui presentes, senhoras, por muitos anos, pude ver que a voz de um idoso não era relevada em nossa sociedade. No entanto, novos ares permeiam o Brasil. Assim, quero deixar um conselho como um ancião e advogado. Se queremos paz para a nossa sociedade, se queremos amor, se queremos prosperidade, respeito, dignidade em nosso amado país, precisamos rever nossos conceitos e valores, voltar aos primórdios e, como bem titulou Augusto Cury no livro O Mestre Inesquecível, um dia assim falou: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É o que me cumpria dizer-vos, e minha palavra final é: senhor presidente, revoga já a lei da alienação parental. Obrigada. Aperta aí o negócio. Onde é que é?